não outras que, inclusive o presidente Lula, por exemplo, quando falam greve sobre ele, diz: minha vida começou no movimento sindical. Não é? E ele, inclusive, se notabilizou por comandar uma greve, foi extremamente importante durante o regime militar, chegou a ser preso e tudo mais. Mas estão aí, e nós vamos conversar agora com a professora Clarice Pardis. É Pardis ou Pardes? Paradis. Parar escreveram errado aqui. Engoliram o A aqui, mas olhe, desculpe, Parades. Você é professora adjunta do Instituto de Humanidades e Letras da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Explica pra gente direito, porque é isso aí que eu fiquei curioso. Esse campus que eu sou professora, o campus dos Malês, ele fica em São Francisco do Conde, né? A Unilab é uma universidade que nasceu em 2014, né? Aqui o campus, né, nosso foi instalado em 2014. A sede fica no Ceará, na cidade de Redenção, primeira cidade a abolir a escravidão no Brasil. E ela veio, né, do fruto do governo Lula, num momento que se pensava num outro modelo de universidade com integração internacional. Então, boa parte dos nossos estudantes são advindos dos países de língua oficial portuguesa em África. É uma universidade muito pujante, com muitas inovações do ponto de vista do currículo, das atividades, né, internacionais, ao mesmo tempo interiorizada, né, tanto em São Francisco do Conde quanto em Redenção. E é uma universidade desses novos projetos, né, mas que também teve aí suas dificuldades aí de sustentação no último período. Então, é isso. E seu sotaque mineiro é maravilhoso. Você sabe que eu gosto muito, né? Falando sério, não é ironia, né? Eu gosto. Eu acho que é um sotaque assim tão característico e tão legal. Eu adoro esse negócio desse sotaque. Você é mineira, né? Eu sou. Eu terminei o doutorado em 2017, passei no concurso aqui da Unilab, então vai fazer 7 anos que eu tô aqui na Bahia. Como uma boa mineira, a gente, quando chega na Bahia, fica com um pé no mar, um pé na montanha, não quer ir embora mais não, né? É isso mesmo. Agora me fale, o que é a PUB Sindicato? A PUB Sindicato foi um sindicato fundado, né, em 1968, num momento muito difícil, anos de chumbo da ditadura militar, que se manteve, então, como um sindicato muito fortalecido. No início, tinha uma base fundamentalmente na Universidade Federal da Bahia, ainda tem a nossa maior base de professores e professoras, mas nós também, hoje, estamos representando, né, professores da Unilab, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, do Instituto Federal aqui da Bahia, e também temos alguns filiados em outras universidades aqui do território. A gente tem feito uma discussão de valorização de uma luta sindical a nível estadual, né? Até porque o último período nós tivemos uma expansão universitária muito importante na Bahia, né? Então precisamos também fortalecer essa representação sindical em luta, né, da nossa categoria. Estou conversando com Clarice Paradis. Ela é presidente em exercício da APUB Sindicato. Clarice, eu estou vendo aqui que teve uma assembleia da APUB que avaliou a greve e deliberou novas ações. O que foi que avaliou? Quais são essas novas ações? Certo. Então, no dia 25 de abril, a nossa assembleia deflagrou a greve na Universidade Federal da Bahia. As outras universidades baianas também estão em greve, né? E essa última assembleia, que foi na semana passada, no dia 15 de maio, a gente aprofundou os debates, né, sobre uma avaliação da greve, a necessidade da gente organizar uma greve fortalecida que dê conta, né, de fortalecer a nossa luta em torno do que está na mesa de negociação, mas também pegando as pautas fundamentais de valorização da universidade pública, né, Mário? Hoje a gente tem uma situação não só de defasagem salarial dos trabalhadores da educação superior,
mas também uma situação muito emergencial de falta de orçamento público para as universidades. Além disso, nós tivemos uma democratização muito importante nas universidades federais com a entrada massiva de estudantes que vêm das camadas populares, né, que precisam de assistência estudantil. E a gente vê que o orçamento de assistência estudantil ele permaneceu mais ou menos o mesmo quando a demanda aumentou muito, né? Então, essas são pautas que a gente tem discutido, né? Tem avaliado nas assembleias para que a gente faça dessa greve um espaço de valorização da universidade pública, né? Então, mais de uma maneira específica, a gente tem uma mesa de negociação com o governo, né? Então, a nossa greve também está temperada aí pela negociação. O Lula mesmo, né, Mari, falou, a negociação com o governo, a negociação com o empregador é sempre um processo, né, da gente demandar aquilo que a gente acredita que é justo e a gente ir vendo qual que é a condição que o governo vai dando para a gente. Então, no dia 15 de maio, o governo apresentou uma nova proposta de reajuste salarial e a gente agora, no final dessa semana, vamos avaliar essa proposta no dia 24 de maio, vamos ter uma nova assembleia já para deliberar se a categoria aceita essa nova proposta ou não. Há algum tempo atrás, o reitor da universidade, Paulo Miguel, esteve aqui. Ele estava incomodado pelo corte, né? Além de não ter aumento, houve um corte que depois acabou sendo recomposto, mas sobre o orçamento federal, quando se espera no governo como de Lula, que é tão preocupado, que cria não sei quantas universidades, inclusive criou aqui na Bahia, institutos federais de educação, ele acaba de criar uma quantidade grande. Mas ainda há alguma coisa. E eu li essa semana um artigo do ex-reitor, que é fantástico, mostrando, fazendo uma radiografia, que eu até vou tentar ver como é que a gente consegue passar isso de uma forma mais jornalística para as pessoas. Mostrando João Carlos Salles, que eu tenho profunda admiração por ele também, além de Miguel, que ele mostra o seguinte, que a universidade não pode ficar vivendo de um orçamento calça curta composta por emendas de parlamentares que às vezes vêm com um objetivo específico. Eu vou dar uma emenda, mas quero que vocês apliquem isso na pesquisa tal, que por sua vez representa um interesse. Não estou dizendo que seja ilegítimo, nem João Carlos disse isso, mas que não está certo essa coisa de você ter uma universidade que a gente sabe, inclusive isso que você falou, é fantástico, quer dizer, a inclusão que a universidade tem, o número de pessoas que não tinham acesso à universidade. E que essa é a verdadeira construção da democracia. Agora, para isso, é preciso que o governo diga assim, tá, nós vamos realmente investir nisso e não ficar dependendo de uma negociação com a bancada, com o deputado, que é mais sensível, que é menos sensível, que tem um interesse político ou não tenha. Você concorda com isso, Clarice? Na verdade, desde o ano passado, o governo federal tem apresentado uma prioridade muito forte na educação básica, né? Com uma série de ações, de políticas, né? E a gente chega nesse ano de 2024 com uma pressão, inclusive de expectativa das universidades, de qual será, então, a prioridade em relação a esse governo do ensino superior. É importante lembrar que no início do ano passado o governo não só apresentou um reajuste salarial de 9% para toda a categoria de servidores do Executivo Federal, isso nos beneficiou, né, no ano passado, como também fez um reajuste importante das bolsas, né? As bolsas são importantes porque elas atingem muitos estudantes, tanto de pós-graduação como de graduação, nos projetos que têm relação com a licenciatura, os estudantes quilombolas, indígenas, né? Então, isso foi uma ação importante, né? Mas a gente não teve uma recomposição orçamentária da altura da necessidade das universidades, né?
essa questão do orçamento das universidades é até muito interessante, porque a gente está hoje se debruçando mesmo, né, sobre a realidade da universidade. Eu espero que a greve ela vá acumular para que depois a gente tenha um material muito importante de luta continuada. Mas o fato é que, dentro dessa questão do orçamento e das emendas, a gente viu realmente um aumento significativo da participação das emendas parlamentares na sustentação, inclusive, do orçamento mais básico, né, de pagamento de luz, água. Claro que isso teve a ver com esse último período que a gente vivenciou, um período muito difícil para a universidade, desde o governo Temer, governo Bolsonaro, era um ataque frontal às universidades, desfinanciamento, era o lugar que ele falava que era o lugar da balbúrdia, então, assim, descredibilizando a ciência. A gente sabe, né, que não foram momentos fáceis. E o fato da gente também ter mudado no Brasil a dinâmica das emendas, que passaram a ser impositivas, né? Então, o legislativo ele tem muito mais capacidade de decidir sobre orçamento, né? Faz com que uma parte desse orçamento, que já é pequeno, seja também acrescido dessas emendas com essas dinâmicas todas que você falou, né, Mário? Não só uma questão assim que depende de uma negociação, depende de uma articulação política, mas também não tem uma sustentabilidade, né? Porque a gente não sabe se daqui no próximo período esse valor de emendas vai ser o mesmo e para que eles vão ser apresentados. Então, essa é uma questão que a gente precisa se debruçar bastante hoje, dentro dos problemas que a gente tem enfrentado, né? Nós estamos conversando com Clarice Paradis, que é presidente em exercício da PUB, representando os professores, funcionários das universidades. Às vezes me preocupa um pouco a ação do atual ministro da Educação, Camilo. Ele, para mim, posso estar completamente equivocado, eu acho que ele valoriza demais as chamadas as universidades da iniciativa privada, que deve ter lá o seu papel, tudo bem. Mas acontece que essa universidade, primeiro, é paga, é cara, ela não faz pesquisa, não tem extensão. Portanto, o fundamental para um processo do país são as universidades federais, porque elas fazem isso tudo, tem o regime de cotas, dá acesso, tem bolsas, protege as pessoas que não têm condições e que passam a ter a possibilidade de melhorar de vida, de viver, no sentido de diminuir essa terrível desigualdade que a gente vê. Essa coisa da presença cada vez maior da universidade privada me preocupa bastante. Vocês conversam sobre isso lá também, não? Inclusive, a PUB tem uma camiseta que a gente fez no período passado, que era a Universidade Pública Transforma Vidas, né? Então, isso é fundamental. Se tem uma diferença significativa das universidades privadas, das faculdades privadas para a universidade pública, é a sua vocação pela pesquisa e extensão, né? Então, a gente pode pensar que não existe nenhuma inovação tecnológica, não existe nenhum avanço na ciência que não passou de alguma forma pela Universidade Federal. A gente viu isso na pandemia, por exemplo, né? Como que foi importante a universidade, não só do ponto de vista das inovações científicas, mas também assim de propagação de informações verídicas, de informações que combatiam a doença. Então, de fato, a pesquisa é um lugar fundamental, né, para a universidade. E a extensão também, né? A extensão é aquela que faz a ponte com a comunidade, que junta o saber científico com o saber popular, que olha para as dinâmicas da sociedade e incorpora no mundo científico. Então, são dois espaços fundamentais da universidade pública. É fato que essa greve nos coloca a possibilidade da gente ir para os espaços, a gente agradece, né, muito esse espaço aqui, da gente dizer que a valorização da universidade pública, ela, inclusive,
tem um sentido de cidadania, um sentido democrático, né? Porque a ampliação das universidades privadas, ela não pode se dar porque a universidade pública está em situação precária, né? A situação da universidade tem que ser de refinanciamento, de valorização. É importante que a sociedade valorize, depois desses anos de tantos ataques, né? E que a gente não perca estudantes por condições não adequadas, né? Então, essa é uma luta muito forte nossa. Clarice, é bem o seguinte, tem pessoas, por exemplo, o professor Edivaldo Brito, que é comentarista aqui da Metrópole, ele se mostrou preocupado com a greve porque a comunidade não toma conhecimento dela, nem se sente atingida. Eu me lembrei de quando eu era estudante, quase 3 séculos atrás, tinha greves da Universidade Federal que demoravam 6 meses, 8 meses, 10 meses, né? E de outro lado tem um grupo de pessoas que dizem, bom, vocês fazem a greve, mas estão prejudicando os estudantes que não têm aula e tal. O que é que você acha e qual é a perspectiva nessa nova... Vocês vão ter uma nova Assembleia agora para discutir a última proposta do governo federal. Como é que você vê? Você acha que há possibilidade da greve encerrar e se partir continuamente para esse processo de discussão com o governo? Primeiro, acho que é importante pensar o que é a greve no serviço público, que ela é diferente do serviço privado, né? De uma indústria e tudo, porque quando o servidor público faz greve, ele de alguma forma está gerando um transtorno para quem é beneficiário da política, né? Então, tem uma situação, mas a gente faz uma discussão de que, apesar desse transtorno momentâneo, a sustentabilidade da universidade, a importância dela compensaria, né, nesse momento esse transtorno, fazendo também com que as atividades da greve sejam incorporadas também por estudantes, enfim. Mas o fato é que a gente precisa aprimorar mesmo os processos de decisão. Eu estou falando disso, inclusive, no ponto de vista dos sindicatos, né? Então, a gente, por exemplo, tenta, né, estamos num processo de convencimento político, ouvindo as posições favoráveis e contrárias, por exemplo, a uma consulta pública. Ou seja, que essas decisões como de greve, que são decisões muito importantes para a vida de todo professor, né? Afinal, só na Universidade Federal são mais de 2.600 professores na ativa, mais de 1.500 aposentados, né? Então, um contingente muito grande de professores, que eles tenham a condição de decidir de alguma forma, com algum mecanismo de participação mais direta. Mas esse é um momento que a gente está aprimorando esse debate está colocado na Universidade Federal da Bahia, né? O fato da gente ter hoje uma proposta que o governo anuncia como última proposta dentro do ciclo de negociações nos coloca o desafio da gente se apropriar dessa proposta, porque a última proposta, o governo apresenta um reajuste de 9% de aumento em janeiro de 2025, 3,5% de aumento em maio de 2026. A gente vai receber a partir do mês de junho um reajuste nos benefícios em 2024, mas sem reajuste este ano, né? Como boa parte das mesas de negociação das outras categorias de servidores não apontou um reajuste para 2024, que era o que nós queríamos, né, como proposta. Então, além desses 9% em 2025 e 3,5% em 2026, o governo apresentou uma reestruturação da nossa carreira. Então, significa que ainda tem um acréscimo de reajuste salarial até em 2026, que depende do lugar que o professor está na carreira, entre níveis e classes. A gente, quando analisa essa proposta, a gente vê que tem um impacto positivo para o primeiro momento de entrada na carreira, o que significa que a nossa carreira fica mais atrativa, e isso é positivo para a valorização geral da universidade. Mas no meio da carreira, digamos assim, que é onde está o maior contingente de professores, essa reestruturação ela modifica ao aumento, o reajuste salarial,
num percentual pequeno, né? Então, isso significa que, obviamente, essa não é a proposta que nós almejávamos, mas essa é anunciado como sendo uma última proposta dentro desse ciclo orçamentário, né? Que vai se fechar para que o ano de 2025, para que seja aprovado a partir de 2025. Então, eu convido toda a categoria, né? Eu sei que tem muitos professores que assistem o programa aqui, a estarem na Assembleia na sexta-feira. Esta sexta-feira agora, dia 24 de maio. Nós temos, então, a semana toda. A gente está fazendo várias lives. Vamos fornecer uma calculadora para que o professor possa, né, colocar lá o seu salário, ver quanto que aquilo muda, a proposta faz mudar o seu salário, para a gente ter o maior número de informações para a categoria ter a certeza de decidir da melhor forma. Então vai ser dia 24, que horas, em que lugar? Vai ser, a gente está ainda ajeitando o lugar e o horário. A gente vai definir isso logo hoje e já vamos fazer a convocação em breve. Então, sexta-feira, vocês vão se reunir para decidir o que fazer. Isso. Pois é, Clarice, muito obrigado pela sua presença aqui, pelo seu trabalho. Conte comigo sempre, porque a Universidade da Mais da Bahia, que é minha, como se diz, a alma mater, verdadeiramente, defendo ela sempre. Eu sei como ela é fundamental. Foi um prazer conhecer você, viu? Foi um prazer enorme, Mário. Agradeço toda a equipe. Quero também agradecer aos professores e professoras da PUB. Desejar melhoras e um tratamento de cura para Marta Lícia, que é nossa presidente, que está em tratamento hoje de saúde. E saudar também o professor Jailson, professora Bárbara, professora Fernanda, professor Marcos, professor Ponciano, que estão na diretoria comigo nessa luta, nesse desafio de construir, né, essa greve e essas mobilizações. Obrigada. Muito bom! Grande aqui, professora Clarice Paradis. Vamos ao intervalo comercial, a gente volta. Não saia daí, não saia daí. O Jornal da Metrópole no ar, volta já. Volta já.